Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toque a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta, reza ao teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando. Mas somente teu Pai que está oculto, e o Pai que vê o que está escondido te dará recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Misericórdia, misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Todos juntos cantando. Misericórdia, misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos hoje dando início à Quaresma, 40 dias que a igreja nos convida a uma conversão.
como seria bom que cada um de nós que estamos aqui saíssemos daqui com o propósito de viver de fato uma quaresma santa, uma quaresma alicerçada pelos ensinamentos da nossa fé, uma quaresma que nos tornasse homens e mulheres que entram mais em sintonia com Deus na nossa caminhada de fé. Esses 40 dias, eles nascem desde o princípio da história, de modo muito especial quando os filhos de Deus, que viviam sobre a escravidão e o domínio dos egípcios, Deus o inspirou um homem chamado Moisés, que o libertou aquele povo com uma promessa de levar a uma terra prometida. Essa terra prometida seria o lugar aonde aquele povo que era escolhido, que faziam parte de uma aliança que Deus já havia feito com os seus antepassados, este povo iria prosperar nessa terra de promessa. Esse povo iria alcançar bens, iria alcançar graça, iriam alcançar a alegria de terem a fartura e a mão de Deus sobre o seu trabalho e o seu governo. Este povo saíram com o propósito de chegar em 7 dias nessa terra prometida, mas durou 40 anos. Aquilo que era para ser 7 dias, duraram 40 anos. 40 anos foi o que Deus precisou para purificar esse povo dos seus pecados, da sua idolatria, dos seus apegos, das suas paixões, das suas saudades, daquilo que tinham deixado para trás. É assim que o nosso Deus trabalha. O tempo de Deus não é semelhante ao nosso. Nós somos governados e administramos a nossa vida segundo o cromos, o relógio. Nós somos marcados pelo tempo. O tempo de Deus é contrário ao nosso, porque o tempo de Deus é o kairos, é o tempo da graça, o tempo eterno. A palavra de Deus diz em algumas vezes nas Sagradas Escrituras que um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Então nós trabalhamos de forma diferente, enquanto Deus trabalha na sua forma que nos procura alcançar em todos os momentos. A única coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que Deus hoje nos quer alcançar. Deus hoje quer tirar de nós todo o pecado, toda idolatria, todos os apegos, todas as paixões, tudo aquilo que a nossa natureza, a nossa carne, a nossa vontade vai nos fazendo viver. Pois nessa realidade que eu e você vivemos, nós somos alicerçados pelos nossos medos, nossas paixões, nossas vontades, tudo aquilo que a nossa carne vai desejando, nós queremos corresponder de todas as formas. Porque o nosso desejo é saciar aquilo que nos dá vontade. O nosso desejo é fazer com que aquilo que nós queremos, nós possamos adquirir para nós. É por isso que ao longo dos anos, a igreja organiza e pensa para melhor servir o povo de Deus, um tempo semelhante àquele que o povo de Deus enfrentaram no deserto. Não mais 40 anos, mas 40 dias. 40 dias que era o suficiente para acolher aqueles que iam ser batizados ao longo da história da igreja, de modo especial ali no primeiro, segundo século da fé cristã. A igreja preparava os catecúmenos ou os neófitos para serem batizados. E aqueles que iam se batizar na Páscoa, aqueles que iriam celebrar a Páscoa, precisavam fazer um caminho mais sério. E esse caminho era de 40 dias. É tanto que a liturgia desses 40 dias, a partir de hoje, até chegarmos lá na quinta-feira da Semana Santa, nós vamos compreender que é um caminho de leituras que prepara a nossa vida de fé para receber o Cristo, para receber o Senhor.
Então, no primeiro século, a quaresma nasce exatamente nesta preparação catecumenal para que o povo chegasse na Páscoa preparado para assim receber o batismo. Antigamente, nos primeiros séculos da fé, esses dias começavam no domingo, mas ao perceber que o domingo é o dia por excelência da ressurreição, em que nós celebramos a eterna Páscoa de Cristo até que Ele venha, então a igreja contou 4 dias antes e começou nessa quarta-feira, e começa na quarta-feira. A quarta-feira da quarta lua nova de cada ano começa a quaresma. Então, nesse dia em que nós celebramos a abertura desses 40 dias, é a representação daquele povo que caminhava para a conversão. É tanto que nós vamos ser marcados com as cinzas. Esse era o ato do que acontecia com os primeiros cristãos que queriam entrar na fé. Nós temos que entender aqui uma coisa: a igreja era formada de homens e mulheres que vinham, a maioria desse povo, de religiões judaicas, das tribos da descendência de Israel, muitos do paganismo grego e de outros povos que existiam. Então eles precisavam fazer um processo sério de arrependimento, de conversão, de renúncia de pecados e de confessar publicamente os pecados. É tanto que o gesto de nós sermos marcados com as cinzas eram os gestos que eram marcados apenas aqueles que confessavam seus pecados publicamente. Os primeiros cristãos que queriam entrar na fé iam na celebração de preparação para o batismo e lá confessavam os seus pecados publicamente, dizia tudo aquilo que tinha feito. Depois eram marcados com as cinzas para dizer: a partir de então eu tenho uma vida nova, eu vou caminhar até chegar à Páscoa, e na Páscoa eu serei um novo homem, uma nova mulher, eu serei um cristão. O meu comportamento não condiz mais com aquela vida velha que eu recebi, porque agora eu compreendo que eu sou pó e ao pó eu vou voltar. E antes que eu volte ao pó, é necessário que eu tenha edificado a minha casa, a minha morada, que é Cristo. Nós somos a morada de Cristo. Você entende isso, sim ou não? Sim. Você é morada do Espírito Santo. Você entende isso, sim ou não? Sim. Então é por isso que a igreja nos convida a fazer uma reflexão. E esta morada, este habitar de Deus, é um habitar puro, é um habitar sereno, é um habitar tranquilo, é um habitar que dá para o Espírito viver, ou tem coisas que ainda atrapalham? Porque a nossa carne, que também habita em nós, é uma carne tendenciosa ao pecado, à desordem, ao desânimo, à dor e o sofrimento. Esta carne também, ela é tendenciosa em ser brecha e morada do espírito do mal. Mas o Espírito Santo, ele quer morar na vida daquele cristão, daquele que confessa o seu pecado. É por isso que os cristãos primitivos, eles confessavam no início da quaresma os seus pecados publicamente, se vestia de cinzas para lembrar a sua infidelidade e o seu pó, porque é pó e ao pó vai voltar, e eles faziam o caminho. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa muito importante: receber as cinzas hoje e não cuidar delas ao longo da quaresma não vai servir muito, não vai acrescentar muito em nós, porque diante do Senhor Ele vai perguntar: onde está as tuas cinzas? Onde está a tua conversão? Aonde está o teu caminhar? Então, revestir-se de cinza é também
dizer: eu estou me comprometendo de nessa quaresma eu me converter, eu ser melhor. Eu estou me comprometendo em nesta quaresma eu pecar menos, eu cuidar mais da minha casa, eu cuidar mais do coração, que é o lugar aonde Deus habita. É eu entender que esta caminhada que hoje nós começamos, ela não fica aqui. É lindo ver todos vocês aqui, e eu quero acreditar que em todos os domingos que vocês não vêm aqui, vão à missa em outro lugar. Que Deus seja louvado por isso. Mas é de se ficar triste em imaginar ou pensar que vocês estão aqui, essa grande multidão de pessoas, apenas hoje e daqui só no próximo ano novamente. Isso não condiz com a vida de quem crê e de quem é morada e templo do Espírito Santo. Se nós somos templos e morada de Deus, não é só hoje, é hoje, amanhã e todos os dias, para que ao terminar esta vida, para que ao terminar esse curso, nós possamos dizer e ouvir do Senhor: vinde para juntos de mim, benditos da casa do meu Pai. O que o Senhor dirá para nós ao fim desse curso? O que o Senhor dirá para nós quando terminarmos a nossa história nesta vida? Essa era a preocupação do profeta Joel, que nós acabamos de ouvir. O profeta Joel, ele está localizado na história do povo de Deus, da história do povo judeu, em um período muito delicado da história, que é a volta do povo da Babilônia, quando o Império Assírio toma o Império Babilônico e pega o povo e manda eles de volta para as suas terras. Então esse povo que voltaram da Babilônia, voltaram com saudades daquilo que eles construíram lá. Mas agora, por uma determinação política, por uma determinação da lei, eles eram obrigados a voltar para a sua terra, para repatriar, para fazer prosperar e fazer crescer o reino assírio. E nos chama bastante a atenção, porque o povo judeu que foram mandados de volta para Jerusalém, que foram mandados de volta para a Judeia, que foram mandados de volta para Samaria e em todas as localidades aonde aquele povo tinha prosperado no passado, eles voltaram cansados, murmurados, e aquilo que mais destruía a capacidade do homem prosperar, eles voltaram sem fé. Porque sem fé a gente caminha sem ânimo. Sem fé a gente não prospera com fidelidade. Sem fé nós não temos o crivo da razão e da justiça. Sem fé nós nos tornamos apáticos à dor e o sofrimento do outro. Porque nós só conseguimos sentir a dor do outro por meio da fé. E é isso que o profeta Joel identifica dentro da comunidade judaica. É conhecido como um profeta menor, profeta pequeno, vamos dizer assim. Porque ele não tem muitos escritos. As suas visões eram visões espirituais. Eram visões enquanto ele orava, porque era um homem de intimidade. Diga assim, o profeta Joel era um homem de intimidade com Deus. Nós até dizemos, na linguagem mais carismática, que o profeta Joel era um homem batizado no Espírito Santo. Porque ele tinha uma profunda oração e um profundo desejo de alcançar o povo de Israel, de alcançar o povo judeu com as suas palavras, mesmo que ele encontrasse frieza no coração. E aqui é aquilo que mais dói quanto nós somos cristãos, é a gente tentar alcançar alguém frio, que nada rompe esse coração duro. Diga para quem está do seu lado:
criatura, não tenha um coração duro. Deixa Deus agir em ti, irmão. Agora pega o teu folhetinho que você tem na mão. Quem tem um folhetinho aí? O Senhor tem uma mensagem para nós hoje, por meio do profeta Joel. E essa mensagem, ela é atual. Diga comigo, a mensagem do profeta Joel, ela é atual. Olha o que ele diz para mim e para você que estamos aqui hoje. Versículo 12. Agora diz o Senhor, diga igreja. Não, agora diz o Senhor, digam: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejum, lágrimas, gemidos. Pronto, até aí, depois nós segue. O que é que o Senhor está dizendo? Voltar para Ele. Diga para quem está do seu lado: volte para Jesus. O caminho por onde você tem andado tem te cansado e te humilhado. É no Senhor que tu tem força, irmão. Volta para Jesus. Rapaz, dê um cocorote nessa cabeça dura, porque mesmo ouvindo isso ainda é difícil de voltar, viu? Mas o Senhor está dizendo: voltai para mim de coração. Esse é a grande diferença de voltar para Deus. Não é voltar a fazer as mesmas práticas antigas, mas de coração. Deus nos quer de coração. Diga comigo: Deus nos quer de coração. Então o profeta Joel procura fazer com que o povo judeu, do qual ele está escrevendo, eles possam voltar para Deus por meio das práticas piedosas que eles praticavam antes de caírem nas mãos babilônicas. Então o profeta diz como é que eles devem voltar: com jejum, lágrimas e gemido. Todos com jejum, lágrimas e gemidos. E diz ainda: rasgai o coração e não as vestes. Digam: qual era a prática judaica que eles faziam antes? Nós conhecemos pelo grande Davi, nós conhecemos pelo profeta Josué, nós conhecemos pelo próprio Jacó e tantos outros. Quando diante da miséria, quando reconheciam que eram pecadores, quando reconheciam que tinham ofendido a Deus, então o que é que eles faziam? Se cobriam de cinzas. O próprio Jó se cobre de cinza, chora, lacrimeja diante do Senhor. Quando passava aquele momento, se levantava, batia a poeira e voltava para a mesma vida. É isso que acontece com o próprio rei Davi, o homem que Deus mais amou. O Davi estava lá todo triste, chorando, porque o seu filho estava doente, enfermo, tinha caído uma doença grave na vida daquele menino. Era o filho da traição que ele fez a Urias. O menino, Deus tinha dito, ele vai morrer. E Davi começa a chorar, se cobre de cinza, rasga as vestes, se senta na cinza de frente ao altar e ora, e chora e clama. Quando o menino morreu, o que disseram a Davi? O que foi que ele fez? Bateu as cinzas, tomou um banho, botou a veste real e mandou chamar o sanfoneiro e fez um forró. Mandou fazer uma festa. E o povo ficaram doidos, mas como é que pode? O camarada estava chorando já para morrer quando o menino estava vivo, agora que ele morreu, ele está fazendo festa. Porque é assim que acontece com todos aqueles que se convertem apenas da boca para fora e não por dentro. Quando nós fazemos as coisas externas e não fazemos dentro de nós, nós permanecemos como Davi. Então o profeta Joel está fazendo o convite: olha, não vamos mais rasgar as nossas vestes, vamos rasgar o nosso coração. Porque o coração é o lugar, é a morada
de Deus. Até nós cantamos: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Obrigado por não saberem desta música. É uma pena que vocês não conhecem, depois vocês podem conhecê-la. Então, o profeta Joel diz: rasgai o coração e não as vestes. O profeta diz: voltai para o Senhor vosso Deus. Deus é benigno, diga: Deus é benigno, compassivo, paciente, cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Veja que Deus é esse que nós servimos. E às vezes, irmãos, a gente só precisa se sentir pecador, miserável, a gente só precisa reconhecer que nós erramos para a gente poder se afastar desse Deus. Parece que nós sentimos que quando os nossos pecados nos alcançam, a gente fica com vergonha de Deus e se afasta da sua casa, se afasta do caminho. Porque de fato nós não o conhecemos. Nós queríamos que o nosso Deus fosse semelhante a nós, julgador, que aponta o dedo, que só vê defeito, que não enxerga qualidade em ninguém, que sempre tem uma trave para botar no olho do outro e não enxerga nada. É como se o nosso dedo apontasse para nós mesmos, nos fazendo se afastar do Senhor. Mas Deus não afasta ninguém. Vocês ouviram o que o profeta Joel está dizendo? Sim ou não? Sim. Deus é cheio de compaixão. Deus tem um amor profundo por ti. Deus é misericordioso com as nossas misérias, mas é necessário voltar para Ele de quê? De coração. Como é que a gente volta para o Senhor, irmãos? De coração. Aí Jesus pega tudo aquilo que ele conhece dos profetas, tudo aquilo que ele conhece da história, e ele agora reúne os seus discípulos e ele começa a dizer qual é o caminho daqueles que querem alcançar a vida eterna, daqueles que querem viver com o Pai, daqueles que querem alcançar a graça de Deus. Ele ensina 3 módulos bem especial, o que nós podemos dizer assim como um tripé que sustenta a vida daquele que Deus ama. É a oração, o jejum e a caridade. Oração, de novo. Esse tripé é fundamental para aqueles que Deus ama e aqueles que amam o Senhor. Diz o texto do Evangelho de Mateus, que nós acabamos de ouvir, capítulo 6, que o Senhor Jesus diz: olha, tomai cuidado para que a vossa caridade não seja feita apenas para serem vistos pelos homens. Tomai cuidado para que o bem que você faz não seja apenas um desejo de alcançar elogio, prestígio e reconhecimento. Até parece que o povo do século 21, do ano 2026, não conhece essa palavra. Porque a maioria das pessoas de hoje, a maioria de nós, quando fazemos caridade, nós queremos aparecer nas redes sociais entregando a cesta básica a um pobre que está precisando. Nós queremos ir numa instituição de caridade e levar aquilo que Deus nos acumulou de bens e tirar uma foto para a gente receber aplausos do mundo, para nós recebermos likes, para nós recebermos seguidores e que as pessoas digam para nós: aquele ali é bom porque ele ajuda. Como se não bastasse nós sermos grandes por dentro e acharmos: Deus está satisfeito com aquilo que eu fiz no oculto do meu coração. Irmãos, e o que tem de muito hoje é isso, é a caridade para poder se postar nas redes sociais e receber o like.
essa caridade não chega aos céus. Essa caridade não alcança as almas, que é o grande desejo. Porque de onde provém a caridade? Do jejum, diz Jesus. Quando nós jejuamos, nós praticamos caridade. O jejum que nós fazemos é o caminho que a gente tira para poder ajudar o nosso próximo. O bem que nós fazemos é um bem que parte do coração e não do que nós possuímos. A caridade que nós fazemos, ela não pode ser recompensada pelo muito obrigado, por uma carta de gratidão. A caridade que nós fazemos, ela não pode mexer com o nosso coração e a gente ficar imaginando o que ele vai fazer com aquilo que eu dei. E às vezes bate na nossa porta alguém pedindo alguma coisa, e quando a gente já diz, é fulano, não dê não, que ele vai usar droga, vai beber cachaça, vai fazer o quê? Irmão, não te importa. Faz a caridade que o outro vai fazer, o pecado não é teu. Agora, se você dá e ficar imaginando o que o outro vai fazer, aonde ele vai aplicar, então vem sobre ti cada vez mais o mal, a desgraça, a miséria, a doença, a tristeza, a infidelidade. A caridade que nós fazemos, ela não pode ser medida por aquilo que nós queremos que o outro aplique naquilo que a gente quer. O que a gente dá, não queremos saber para onde vai. Amém, seu Cosmo? Glória a Deus. Ai, eu posso dar glória a Deus. Então, irmãos, para nós termos esse alicerce e conhecermos tudo isso, Jesus vai nos ensinar que a base de toda essa estrutura de fé que nós partilhamos com vocês é a oração. É a oração, o equilíbrio de nós fazermos caridade, de nós fazermos jejum, de nós sermos morada do Espírito Santo, de nós entendermos o que Deus quer de nós reconhecer os nossos pecados. Somente a oração nos dá o reconhecimento daquilo que está precisando consertar na nossa casa. É como se você morasse numa casa, e lá na sua casa, você é uma pessoa desapercebida, tudo relaxado, as paredes estão caindo, a fiação está quase pegando fogo, o teto está cheio de goteira, a casa, o chão está ficando todo esburacado, o mofo tomando de conta de tudo. Aí de repente você recebe uma visita, e aquela visita desperta em você o desejo de cuidar de tudo, o desejo de arrumar sua casa, o desejo de rebocar, o desejo de cuidar, então de trocar a fiação, porque ali vai vir uma visita que é importante para você, uma visita que vai trazer para a sua vida paz, e a partir daquilo ali, aquela visita, aquela preparação, vai lhe trazer um gosto melhor pelo ambiente que você vive. É assim o que a vida de oração faz em nós. Quanto mais a gente ora, mais a gente percebe as infiltrações que tem dentro da nossa casa. Irmãos, eu estou falando de casa se referindo ao coração. A morada que eu estou falando não é a de pedra que você habita, mas é o seu coração. É quando você entra para dentro de si e você começa a observar aquilo que eu preciso mudar. É quando você entra para dentro de si e começa a enxergar: isso aqui é uma infiltração, isso aqui é uma encanação que está danificada, aqui tem uma goteira, aqui tem um reboco caindo, aqui tem algo que precisa mudar. Então nós olhamos para dentro de nós e enxergamos somente pela graça do Espírito Santo. Só o Espírito Santo nos dá essa graça e esta capacidade. E eu quero pedir nessa noite que esse Espírito Santo que quer habitar em nosso coração possa te alcançar esta casa que está aqui hoje para receber as cinzas e lembrar que tu és pó e ao pó
tu vai voltar. Amém, seu Cosmo. Vamos ficar de pé e fazer a bênção das cinzas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria.